E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui pra vocês, e no vídeo de hoje você vai entender o porquê você deve aprender inglês com Darksiders. Não se preocupe se você não tem condições financeiras de jogar esse jogo, seja ele no PC ou em algum console, como por exemplo o PlayStation 3, você pode estar assistindo a gameplay, que é o que eu mais indico que as pessoas façam. Você pode ir acompanhando o decorrer do jogo para que tenha um melhor aproveitamento dos diálogos e da história em inglês em si. Antes que o tempo existisse, foi criado o reino da luz para os anjos, o reino da escuridão para os demônios e a terra para os seres humanos. O reino do céu e o reino da escuridão, eles viviam em conflito constante para ver quem conseguiria ter o poder absoluto sobre todas as coisas. Tendo isso em vista, visto que o reino dos céus e o reino da escuridão batalhava constantemente, foi criado um conselho, onde esse conselho seria responsável por estabelecer a paz entre os três reinos. Para que ocorresse uma luta mais justa entre reino do céu, reino da escuridão e o reino dos homens, foi criado um tratado de paz através da criação de alguns selos. Foram 7 selos no total. A partir do momento que um desses selos específicos fosse quebrado, a guerra aconteceria entre reino dos homens, reino do céu e reino da escuridão. Mas para que a paz fosse realmente pré-estabelecida e o conselho tivesse certeza de que nada ia dar errado, foram escolhidos 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse seriam Nephilims. Então basicamente um anjo e uma mulher humana meio que se juntaram e criaram um Nephilim. Então 4 Nephilims foram escolhidos e foram intitulados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse seriam guerra, morte, cólera e conflito. Todos eles com o objetivo de manter o equilíbrio entre os 3 reinos. A história de Darksiders 1 apresenta o nosso personagem principal, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, chamado de Guerra. Guerra, ele foi convocado para a Terra para enfrentar os anjos ou os demônios que estivessem ali se degladiando. Só que o que é que acontece? Guerra só poderia ser convocado quando a verdadeira guerra realmente iniciasse. Então aquela guerra não era para estar acontecendo, o tempo não foi pré-estipulado daquela forma. A guerra só aconteceria através da quebra, da destruição de um desses selos. E a quebra desse selo convocaria um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que no caso aqui seria Guerra. Só que Guerra veio antes do previsto. Quando ele chegou na Terra, a guerra já estava acontecendo e essa guerra não era para acontecer no momento. O que indica que alguém foi lá e quebrou esse selo, ninguém sabe ainda quem foi. Por consequência de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse ter sido convocado antes e seus irmãos também não ter sido convocados juntamente com ele, é que ele achou algo estranho. Ele não entendia o porquê dele estar ali. Mas mesmo sem ainda perceber isso, Guerra continuou degladiando contra os seus inimigos, até que ocasionalmente ele encontrou com o reino do céu, degladiando-se com o reino da escuridão, o reino das trevas, onde Abaddon, o comandante dos reinos do céu, não entendia o porquê Guerra estava ali. Além do Abaddon, a Uriel também se fez a mesma pergunta. Uriel é o braço direito de Abaddon. E em um momento de distração, um desses inimigos, um dos mais poderosos que eu vou explicar o porquê, consegue matar Abaddon nesse momento de distração. E por consequência disso, Uriel passa a odiar Guerra por conta disso. Pelo fato de Guerra ter sido convocado antes da hora, todo mundo achou que foi justamente Guerra que tinha quebrado o selo para que tivesse vantagem sobre os outros 2 reinos. Então as pessoas consideravam que Guerra era um traidor e que ele fez aquilo para de alguma forma conseguir um poder absoluto e se sobressair entre os outros reinos. Confuso com determinada situação, Guerra entrou em conflito com Straga, que seria o governante das forças demoníacas. E nessa batalha ele acabou morrendo. Depois de sua morte, o conselho convocou Guerra e começou a se perguntar o que é que ele estava fazendo ali no momento e o porquê de tal traição. Guerra tentou se defender dizendo que não traiu ninguém e que o selo já havia sido quebrado por outra pessoa e por isso que ele estava ali na Terra para resolver os problemas. O conselho não acreditou na sua inocência. Para provar sua inocência, Guerra se dispôs a lutar e tentar restaurar o equilíbrio entre todos os reinos. Para isso, o conselho deu a sua permissão com uma condição, que foi de tirar metade dos seus poderes para que ele não fique tão poderoso a ponto de se voltar contra o conselho, e também deu a ele um vigia. Esse vigia é muito chato, meu Deus, eu queria matar ele o tempo todo no jogo, mas deu esse vigia que dava ainda mais um freio, ainda mais um controle sobre Guerra,
que agora estava meio que enfraquecido. E agora Guerra inicia sua jornada tentando restaurar o equilíbrio entre todos os reinos. Para isso, o Conselho mandou Guerra novamente para a Terra, onde havia acontecido aquela primeira guerra entre os anjos e os demônios. Só que ao chegar na Terra, ele percebeu que já tinha passado centenas de anos e o cenário da Terra se encontrava em um ambiente apocalíptico, onde as pessoas não tinham sobrevivido. Ao chegar na Terra, Guerra tentou achar meios de restaurar o equilíbrio, mas para isso ele precisava de uma peça fundamental, que seriam informações. O único ser que tinha esse conhecimento e toda essa instrução era um demônio prisioneiro chamado de Samael. Samael, por tentar ser independente, acabou irritando algumas forças maiores ali e ele acabou sendo aprisionado. Guerra, sabendo da necessidade de libertá-lo, foi lá e o libertou. Ao libertar, ele disse que daria as informações e restauraria também parte do seu poder se Guerra o ajudasse a se libertar completamente daquela prisão e também a restaurar o seu poder. Para que ele conseguisse restaurar o poder de Samael e pegar as informações necessárias para restabelecer a ordem entre os mundos, ele teria que caçar e obter os corações dos 4 escolhidos pelo Destruidor, que seria a entidade maligna que estava naquele mundo. Esses 4 escolhidos seriam criaturas abissais, ou seja, criaturas do abismo, seriam criaturas que estariam da parte dos demônios. Dentre esses 4 guardiões temos aí Tiamat, a rainha dos morcegos, Griever, o pesadelo, Stygian, o rei dos vermes ancestrais, e Silita, a rainha da ninhada, mais conhecida também como a mãe das aranhas. Então ele foi em busca desses 4 corações para tentar restabelecer a ordem entre os reinos. Mas o Samael não era de toda a confiança e à medida que ele ia obtendo esses corações ele percebia isso. Cada um desses 4 escolhidos foram escolhidos por um monstro principal chamado de Destruidor. O Destruidor, ele é o governador de todas as partes obscuras do reino dos demônios. Mas não é só isso. Além desses 4 escolhidos, temos também o Straga, general das forças demoníacas. Exatamente, aquele inimigo que acabou matando Guerra no começo do jogo. Então seria outro empecilho que ele teria que lidar. À medida que o jogo vai avançando, Guerra, a partir do momento que ele obtém os corações dos escolhidos, ele também vai obtendo novas habilidades, novas armas, o que permite ele avançar no jogo. Guerra se vê em uma situação muito complicada pelo fato do seu poder ter sido reduzido e Céu e Inferno estarem tentando matá-lo novamente. Mesmo tendo essa desvantagem, onde o Céu e o Inferno tentam caçar ele, ele ainda consegue alguns aliados, sejam eles do Céu ou do Inferno, ou até mesmo criaturas independentes, como o Mercante que aparece no jogo, que no caso seria o Vulgrim. O Vulgrim, ele é um mercante do jogo e ele exige que você traga para ele almas em troca de algumas armas e melhorias que você vai adquirindo no jogo. Então cada inimigo que você derrota no jogo, você vai acumulando uma quantidade específica de almas, e se você quiser trocar por habilidades, trocar por algumas armas, você terá que falar com ele para que isso aconteça. A única coisa que faz com que esses aliados não tentem matar Guerra é a sua utilidade e a sua força, porque embora sua força e poder tenha sido reduzida, Guerra ainda é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, um dos seres mais poderosos que existem ali também. Todo o seu treinamento, todo o seu poder está totalmente direcionado para restabelecer a ordem entre os mundos. Por isso que Guerra ele é tão poderoso. E também é um dos fatores que fazem com que seus aliados tentem ao máximo não trair Guerra, porque eles têm interesse em comum, e esses interesses e objetivos só realmente podem acontecer se Guerra for lá e resolver as coisas para eles, já que muitos desses aliados estão presos em algumas prisões, como Samael e outros personagens que são introduzidos na história. Mas e aí, será que Guerra realmente consegue restabelecer a ordem? E se ele consegue, como é que ele vai fazer isso? Você vai ter que assistir para entender. Então por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.